Eu vou te mostrar agora o meu plano para aprender alemão em 3 meses ou ainda menos, e vou te mostrar como replicar esse mesmo plano para você também conseguir aprender qualquer língua que você quiser. Eu estou viajando desde janeiro, já passei por Portugal, Espanha, Itália, inclusive fiquei um mês estudando italiano na Itália, num curso presencial. Então, eu tenho uma noção do que é preciso para aprender língua, mas no italiano foi com uma escola, foi com um grupo de pessoas, a gente falava italiano todo dia. E a minha ideia aqui é replicar de certa forma essa ideia de imersão do aprendizado para a gente conseguir, de fato, botar o tempo necessário e aprender da forma certa, investir o tempo da forma mais inteligente possível, utilizando inteligência artificial, utilizando ferramentas como Duolingo, entrando mais na cultura, falando com locais. Então eu vou te mostrar agora qual que é a minha ideia e, primeiro de tudo, acho que um dos fatores mais importantes na hora de aprender uma língua é por que você quer aprender essa língua. Confesso que antes eu não estava com um motivo tão definido, eu tinha simplesmente curiosidade para aprender mais línguas, mas agora eu estou conhecendo mais pessoas que falam alemão nas viagens. Eu vejo que tem muitos turistas alemães ao longo da Europa, eu quero conseguir me comunicar com eles e também eu quero trabalhar. Eu tenho uma amiga na Suíça, eu quero trabalhar na Suíça falando alemão. No caso, falar alemão é um requisito, então eu estou muito mais motivado para aprender a língua. E agora eu vou te mostrar o que eu estou fazendo, quais ferramentas eu estou usando e como que eu programei. E esse vídeo também é uma forma de me manter publicamente responsável, né, por esse aprendizado, para mostrar como é que está sendo a jornada e se, enfim, está dando certo ou não. Então, a primeira coisa que eu quero te mostrar é esse material aqui. O que eu estou fazendo? Esse aqui é um PDF falando sobre o que você precisa para aprender línguas. Ele é dividido em alguns princípios, formas de aprendizado, o que você precisa aprender, como você precisa aprender. E eu não li isso aqui, pra falar a minha verdade. Eu peguei isso aqui e coloquei num ChatGPT, que é o meu professor de alemão. Deixa eu te mostrar como é que eu programei ele, se você quiser ir replicar ele depois. Basicamente, eu falei que você é um German Tutor Expert, né? Um especialista, professor de alemão. Seu objetivo é ajudar o usuário, alguém que não que não fala alemão de jeito nenhum, a atingir a fluência em tempo recorde. Para atingir esse objetivo, quando você receber o comando Daily Exercise, né, exercícios diários, você vai escolher um assunto do programa de aula para ensinar. Então, criar exercícios diários sobre esse tópico. Você deve acompanhar a performance do estudante dia após dia, focar em um tópico de aprendizado por dia, por exemplo, vocabulário, gramática, tempos verbais, e corrigir o estudante sempre que ele estiver errado, explicando por que ele está errado e voltar para a explicação do tópico. Também coloquei aqui, lembre sempre de usar a sua knowledge base para criar a estrutura da classe, explicações, exercícios e tudo mais que seja relevante. E aí, no caso, na knowledge base dele tá esse PDF que eu acabei de te mostrar. Agora eu vou te mostrar o que significa isso na prática, com o GPT que eu criei aqui. Eu tô há 2 dias só com esse GPT, já está sendo bem interessante, o resultado, inclusive, está sendo bem melhor do que eu imaginava. Eu comecei aqui pedindo para ele, falei que eu tô começando agora a aprender alemão, que eu quero uma ajuda para criar um programa de alemão para que eu consiga me tornar fluente no máximo 3 meses. Para isso, me pergunte tudo que você precisa saber para estruturar esse programa. Então ele vai lá no banco de dados, que no caso está esse livro aqui, que ele fala sobre o que você precisa para estruturar. E ele começa a me perguntar quais são meus objetivos, quão fluente eu quero estar em 3 meses, se eu quero ter nível de trabalho, se eu quero conseguir ler livros, se eu quero conseguir conversar com as pessoas, se eu tenho algum prazo para aprender, qual que é o meu nível atual, se eu falo outras línguas, quanto tempo eu posso dedicar por dia, se eu tenho algum método preferido de aprendizagem, se eu quero, enfim, quanto que eu quero dedicar, quais recursos eu tenho disponível. E aí eu respondi, né, que eu quero ser capaz de trabalhar em alemão em países que falam alemão, ser capaz de falar com locais sem problema, que eu tô indo para a Suíça daqui 2 meses. Estudei por apenas 5 dias só no Duolingo, então falei que pode começar do zero comigo. Falo só outras línguas, português e italiano, 1, 2 horas por dia que eu quero dedicar. Acho que todos os métodos são importantes. Eu quero
praticar principalmente a pronúncia, né, speaking, porque, cara, tava falando com essas minhas amigas que falam alemão e era a parte que elas estavam mais me zoando, era a questão da pronúncia, é realmente bem diferente no alemão, então eu quero praticar isso bastante. Quero estudar diariamente e ferramentas, estou usando o Duolingo agora. E, qual era a última pergunta? Se eu quero ter livros, filmes, apps que ele pode me ajudar a complementar o aprendizado, né? Que ele pode me indicar. Então, responde isso aqui, ele criou o meu programa, dividindo em entender a língua, né? Com gramário, vocabulário, pronúncia, 30 minutos por dia, mais ou menos. Input, ou seja, ouvir, ler. Output, então falar e escrever, e desenvolvimento de fluência, utilizando o que tu sabe. Montou o programa, dividiu por semanas, então ficou bem interessante, inclusive, tipo, primeiro de tudo, semana 1 e 2, aprender frases básicas para sobrevivência, pronúncia, básico de gramática, as 500 palavras, né, core words, as primeiras palavras principais de nível A1, e dividiu, né, enfim, por semanas. E aí começou pela semana 1, e aqui, isso aqui foi bem interessante, ele só deu um overview aqui do que ele ia fazer, e eu pedi para confirmar aqui, né, então estou pronto para a semana 1, e ele começou com o dia 1, básico do básico. Então, cara, eu tô bem feliz porque eu achei bem sensacional o que ele criou. Primeiro de tudo, estudo da linguagem, 20 palavras básicas do alemão, que precisa para sobrevivência, então coisas simples como Hallo, Guten Morgen, Tschüss, Bitte, Danke, coisas básicas que tu precisa saber. E aí, aqui ele ainda botou, para praticar a pronúncia, vai para o site forvo.com, eu não conhecia esse site, e pesquise cada palavra, escute e repita em voz alta de 2 a 3 vezes. Então eu entrei nesse site, e aqui, por exemplo, estava pensando como é que fala a cidade. Tu pode pesquisar qualquer palavra aqui e tu consegue ver a pronúncia exata naquela língua. Stadt. Tipo assim, é bem interessante. Tinha uma palavra aqui, que era uma palavra que eu tava tendo dificuldade, que é essa aqui que eu ainda me perco, não vou nem tentar pronunciar agora que eu me perco direto, mas tipo, tu bota aqui a palavra, pá, tu pesquisa, tu vai ver que ele consegue achar e pronunciar. Entschuldigung. Entschuldigung. Então, é bem interessante isso aqui, para tu conseguir pegar mais palavras. Aí eu já vou anotando também tipo, vocabulário, porque quando tu escreve, tu também aprende muito mais rápido. Tô anotando também coisas de gramática, mas enfim. Depois ele vai para gramática, coisa básica, verbo... no caso esse aqui é mais os pronomes, então ich, du, então pronomes, né, eu, tu, você, nós, todas essas coisas. Como que usa o verbo to be com cada um, né, o verbo ser, então ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, blá blá blá, não sei mais aqui, e aí ele dá outros exemplos de como aplicar. Praticar a fala, então ele te dá frases para tu praticar, então que fazem sentido na hora de se introduzir. Hallo, ich heiße Guilherme, ich bin aus Brasiliana, coisas assim. E ainda te recomenda uma sériezinha para aprender a entender, né, a ouvir a língua. Eu não gostei tanto dessa, eu acabei escolhendo... Tem um outro canal que ele fala sobre... eles falam em slow German, né? Então eles falam mais devagar. E aí eles ainda botam a legenda em inglês e alemão, que acaba ajudando bastante a entender. Ainda é bem difícil, que eu tô bem no começo, então eu não entendo praticamente nada. Mas eu, pelo menos, vou me acostumando a ouvir a língua. E ele também recomenda fazer flashcards, isso eu acabei não fazendo. E aí foi isso, dia 1 foi isso, e aí no dia 2 eu me surpreendi com uma coisa. Eu pedi para ele me explicar outro assunto, enfim, mas aí no dia 2 eu me surpreendi porque, beleza, ele continuou dando as palavras básicas que eu fui anotando e fui ouvindo a pronúncia de cada uma. E aqui ele deu também a questão do verbo to be, prática de pronúncia de novo, e ele fez um mini quiz que eu achei sensacional, porque, pô, tu começa a colocar em prática, eu aprendo muito com repetição, então isso aqui pra mim é maravilhoso, porque eu consigo aplicar o que eu tô aprendendo. E aí, eu fui lá, respondi o quiz,
e ele mostrou que eu tinha errado e tudo mais. Só que daí, no final, olha que da hora, ele deu a nota que eu tirei, e aí eu pedi para ele fazer outro quiz. Então ele me deu um quiz ainda mais completo, bem interessante, inclusive, tipo, traduzir frase para alemão, escolher a forma certa e tudo mais. Respondi aqui, ele deu de novo correção, tudo certinho, o que eu errei, final score, coisas para se lembrar da próxima vez, tipo assim, pega os principais erros e te ajuda a se lembrar, mostra o progresso que tu teve no dia e ainda te oferece os próximos passos. Então, pô, tu quer fazer outro quiz, tu quer fazer exercícios de escrita, ou tu quer aprender o nominativo versus acusativo, que esse aqui que eu tava um pouco com dificuldade, pedi para fazer isso, e ele me explicou direitinho como que funciona, e eu finalmente consegui entender isso aqui com o ChatGPT, pegar as instruções e tudo mais. E aí comecei a botar em prática, escrever, e comecei a acertar, e eu fui fazendo mais e mais quiz, e comecei a entender cada vez mais como que tu forma frases, como é que tu faz tudo. Então, pô, isso aqui foi bem interessante, eu tô bem surpreso com um simples ChatGPT que eu fiz, porque assim, foi realmente muito simples. Eu só fiz ali em 15 minutos isso aqui. Quero ir melhorando esse ChatGPT ao longo do tempo, acho que dá para fazer bem mais coisas, dá para melhorar bastante ele ainda. E aí, tem isso, tem a questão de escrever, de anotar e imersão na língua, né, também. Então, além de eu ter pessoas falantes que eu consigo conversar e que me mostram mais da língua, como é que funciona, coisas que eles falam diariamente, tem a questão do YouTube, de pegar conteúdos naquela língua. Isso aqui eu acabei de mostrar. Tem aqui até outros cursos que eu deixo em aberto para praticar depois, eu ainda não entrei a fundo em todos eles. Tem esse outro site chamado Omniglot, que ele te explica um pouco mais da língua, então os dialetos principais, questão da língua. Isso aqui também é bem interessante, ele te dá, enfim, aqui tem basicamente todas as línguas que tu pesquisar, tu vai encontrar nesse site. E ele ainda te dá outros recursos para aprender, então mais informações, cursos online de alemão, outras línguas germânicas. Então isso é bem interessante, tu consegue encontrar várias línguas para aprender nesse site. Deixa eu ver o que é esse aqui. Esse aqui minha amiga suíça recomendou, alguns outros sites que tu consegue aprender. Esse site aqui tu consegue ouvir rádios na língua que tu quiser do mundo inteiro. Então tem rádios que tu consegue acessar por aqui. Outras coisas de alemão, então do Deutsche Welle, que é um jornal alemão bem interessante. Esse aqui que minha amiga recomendou. Mas esse aqui, a maioria é pago. Esse aqui é bem interessante porque ele te ajuda a... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ele te ajuda a... Aqui, tu consegue escolher a língua que tu quer aprender. Então aqui, tô escolhendo alemão. E ele te recomenda músicas. Digamos que eu vou botar aqui uma música aleatória em alemão. Ele escolhe o nível que tu quer usar e aí ele começa a ler, ele começa a tocar a música. Vai ver agora, peraí. Ele começa a tocar a música naquela língua, ele te dá a legenda aqui e ele ainda te dá algumas palavras para completar. Então é muito interessante. Então, tipo, sei lá que música é essa, mas só pra te dar um exemplo. Tipo aqui, ó, ele já deu pra completar. Eu não prestei atenção nisso aí que ela falou, mas ele te deixa aqui pra completar também e tu pode fazer isso com várias línguas. Então, basicamente, é isso que eu tô fazendo, inteligência artificial e, obviamente, o Duolingo. O Duolingo, ele é dividido... Deixa eu ver, dá pra virar como é que... Ele é dividido por unidades, então... tipo assim, tem as sessões, que são as longas sessões, e tem as unidades, que são dentro de cada sessão. Eu tô tentando fazer uma unidade por dia. Então, pelo menos uma unidade que desse, sei lá, 30 minutos por dia de pelo menos Duolingo, porque dá para treinar, ele repete bastante palavras, ele explica um pouco de como é que funciona a estrutura e tudo mais. Então, o Duolingo é um recurso bem interessante, é o mais usado, e se tu conseguir usar do jeito certo, conseguir entender o que está sendo falado e juntar com essas outras ferramentas que eu te mostrei agora de inteligência artificial, isso pode te ajudar bastante. Então, por esse vídeo é isso. Se tiver alguma coisa, se tu quiser alguma ajuda para estruturar esse ChatGPT,
quiser que eu explique melhor sobre isso, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, mais vídeos de viagem, de desenvolvimento pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.